Bem, pessoal, é uma honra nosso programa estar recebendo aqui Meire Laurindo, que é a subprefeita e também secretária de Assistência e Desenvolvimento Social aqui do município de Araraquara. Bem-vinda, Muito minha obrigada. querida. Bom dia a todos. Quero agradecer já desde o primeiro momento ao Jader José de Oliveira, né, que é o produtor, locutor, que está nos abrindo essa porta para que a gente possa aí trazer as nossas contribuições enquanto mulher, mulher negra, vice-prefeita do município de Araraquara, é, nascida e criada no município, mãe de 4 filhos adotivos, nasci na periferia, né? E que tem uma trajetória de vida aí de contribuições nos nossos serviços públicos no município. Obrigado. Meire, qual é o principal desafio que você encontrou ao assumir a secretaria? Eu acho que o principal desafio foi, de certa forma, reestruturar as equipes de trabalho, né, no qual a gente tinha déficit, teve que fazer um remanejamento, porque quando a gente assumiu, a gente tinha os serviços funcionando, porém estava com servidores temporários. E aí a gente foi, ao longo do tempo, chamando do concurso, realocando, fazendo esse feedback com o servidor e vendo realmente assim, ficou na minha mão, de certa forma, avaliar a questão de perfil, né? Quem que seria a pessoa mais apropriada para estar atendendo e estar seguindo nas unidades, né? Uma vez que também para mim era uma novidade, eu não sou da assistente social, eu sou enfermeira, então eu trabalhava na área da saúde, mas que assim me possibilitou diversas oportunidades e foi assim de grande valia, de grande crescimento. Meire, desde já parabéns por enfrentar esse desafio e por estar à frente dessa pasta tão importante do município. É uma pasta em que a maioria das demandas sociais caem aqui na sua mão, né? Dentre todas essas demandas, qual a que mais te toma tempo, a que mais te preocupa? É o cadastro no CAD único para ter acesso ao Bolsa Família, BPC, população de rua. Qual é assim, a demanda maior aqui da É, Secretaria? hoje eu avalio como a demanda de alta preocupação da minha pasta são os acolhimentos de 24 horas, né? Que são adolescentes, crianças em situação de vulnerabilidade. Também temos os acolhimentos dos idosos em situação de necessidade, que muitas vezes não tem uma família, não tem um apoio. E também temos hoje, né, que foi implantado na nossa gestão, a residência inclusiva, né? Que são pessoas com múltiplas deficiências que a gente implantou, é um serviço novo no município e que a gente está aí traçando metas, propósito para que a gente possa ter um êxito. Então, esses 3 eixos são os eixos mais preocupantes. Temos sim, né, os moradores de ruas, a gente tem já uma equipe formada, que a gente faz toda a parte de abordagem social, a gente identifica, mas isso já tem, de certa forma, um serviço estruturado, né? E as pessoas no qual tem grande vulnerabilidade que vem dos CRAS, eu fico numa situação mais confortável porque eu tenho equipes qualificadas para poder estar fazendo essa avaliação, esses encaminhamentos e de certa forma a gente conseguiu avançar e hoje eu tenho no nossos CRAS uma rede de apoio muito grande e completa. Mire, quer dizer que o município já está sentindo esse impacto do envelhecimento da população e você tem recebido muita demanda nesse sentido para acolhimento de pessoas idosas, é? A tendência só tem aumentado, então acho que até nas pesquisas, né, a gente pode ver que o maior índice hoje é a população idosa, o município já vem sofrendo, já vem, de certa forma, reorganizando algumas frentes, porque o alto índice de procura de acolhimento judicial se faz necessário e tem aumentado nos últimos meses.
E a gente aqui tem pouco espaço para acolhimento de idosos, assim, na sua visão. Nós temos diversas instituições que são credenciadas no município, né? E que hoje a gente já tem mais aí aproximadamente 80 idosos nessas instituições. Então, assim, no município de Araraquara, se você for ver, é muita coisa. Fora os que são judicializados, que estão em outras instituições, fora os idosos que muitas vezes têm a família, né? Que de certa forma assume essa responsabilidade. Então, a gente vê que a tendência é aumentar cada vez mais e que a gente precisa criar políticas públicas eficientes para que a gente possa dar aí essa 100% de cobertura para que essa idade, né, esse envelhecimento seja saudável. Meire, você como mulher e com seu olhar de mulher, onde você identifica a demanda das mulheres, mulheres idosas, mulheres negras, mulheres que precisam ter acesso a sistema de transferência de renda. Você consegue identificar esse público nesse universo de idosos, de pessoas em vulnerabilidade social? Há um predomínio de mulheres? A gente consegue observar que o predomínio de mulheres nesse perfil se encontra-se ainda dentro das regiões de maior vulnerabilidade na periferia. É na periferia. Na periferia que se encontra esse maior grupo de mulheres, sejam elas através de dificuldade de acesso, porque muitas vezes não tem aquela educação, aquele discernimento de saber dos seus direitos e buscar essa ajuda. Então, hoje, o grande índice ainda se faz presente nas periferias. Falando em mulheres, a gente tem aqui no município o Centro de Ressocialização Feminino, né? Isso. CR Feminino. Você já visitou aquele espaço? Conhece o CR Feminino? Sim, eu já visitei, tenho inclusive dentro da minha pasta uma parceria, né, com o CR Feminino, que a gente trabalha com as reeducandas, prestando serviço dentro dos nossos equipamentos. Então, a gente tem, de certa forma, no nosso município, essa parceria firmada com o CR, com a finalidade de dar oportunidade de mudança de vida, para que elas possam se qualificar, que elas possam, de certa forma, repensar, né, em relação aos seus atos e construir uma nova vida a partir desse processo que elas se encontram, para que elas possam futuramente ser reinseridas no nosso município, no município de origem, com maior fortalecimento para que elas não voltem a cometer os mesmos crimes, né, as mesmas situações no qual colocaram ela dentro de um CR, no Centro de Ressocialização. E a nossa parceria cada vez mais tem avançado, tem dado frutos, né? E trabalhar com essas meninas dentro do nosso serviço é uma política pública, é algo que faz parte e que a gente precisa abrir espaços. Nós temos aqui no nosso município o Senai, que oferece alguns cursos gratuitos, inclusive para pessoas que estão nos centros de ressocialização. Essas mulheres, elas têm recebido ou recebem ou vão receber futuramente algum curso do Senai para se profissionalizarem e depois de deixar cumprir a pena ter mais facilidade de acesso ao mercado também? Não, certamente o nosso objetivo é buscar sim parcerias, facilitar essa possibilidade de acesso para que elas saiam, né, e que já tenha todo esse encaminhamento, né? A gente já tem essa parceria junto ao CR, então tem curso de tranças, muitas vezes de computador, dependendo do setor que elas se encontram, então a gente trabalha com essa possibilidade de qualificação para o retorno ao mercado de trabalho e que ela possa, de certa forma, depois seguir com uma qualidade de vida aí, porque muitas vezes a gente entende que essa mulher é um arrimo de família, né? Então ela precisa dessas oportunidades para que ela possa ser reinserida no mercado de trabalho com novas possibilidades de vida. Uma demanda que também normalmente elas trazem é de ficar mais próxima da família, né? Cumprir pena na cidade mais próxima, e também de ter acesso aos processos judiciais para saber quanto falta para cumprir de pena ainda. A Secretaria de Assistência Social acompanha esses pedidos ou recebe pedidos dessa natureza também ou não? Na nossa pasta a gente não recebe esses pedidos, né?
Eles têm um setor específico que trata dessas demandas. Para mim, nesse período que eu estou frente a esse serviço, eu nunca recebi, mas é algo que a gente pode também buscar possibilidade, se tiver alguma demanda, de estar auxiliando essas detentas. Muito bem, Meire, a prefeitura tem uma estrutura muito boa, tem o desenvolvimento econômico, tem direito de cidadania, né? Tem os esportes, cultura. Você tem tido facilidade em fazer ações conjuntas com essas secretarias, principalmente para projetos para as mulheres e as meninas? Sim, a nossa secretaria é uma secretaria que, de certa forma, ela não trabalha sozinha, né? Ela trabalha em conjunto com diversas frentes, a gente trabalha junto com o esporte, né? Toda atividade que a gente desenvolve na secretaria, a gente sempre traz um programa que cuida das idosas com dança, apresentação, a gente sempre insere as nossas crianças, nossos jovens, quando estão com ela, um vínculo conosco dentro desses programas, a gente oferta, a gente faz dentro da nossa secretaria, assim, alguns mutirões de emprego para propiciar e também facilitar essa adesão da população, e também temos a parceria de educação, né? Porque a gente não pensa somente nas mulheres que estão na sociedade, a gente também cuida da saúde dos nossos servidores. Né? Enquanto servidora, o ano passado a gente teve uma capacitação que a gente trouxe para dentro dos setores, né? Foi o convite aberto a todos os departamentos que a gente abordou a prevenção do colo do útero e a prevenção do câncer de mama. E hoje a gente busca, né, muito à frente, a gente já está em tratativa com outros setores para que a gente possa trabalhar a questão da saúde mental, a saúde da população negra, e assim, a nossa gestão está aberta para que a gente possa buscar frutos e buscar parcerias além. Muito importante essa sua visão da saúde da mulher e da saúde da população negra, que a gente sabe que tem especificidades, não? Dentro dos postos de saúde, há também este olhar para o atendimento da mulher negra, da criança, da adolescente, da menina adolescente também, para ela ter acesso aos programas de inclusão, imagino, né? Não, com certeza, a nossa rede de atendimento hoje da saúde no município de Araraquara, ela é muito bem estruturada. Sabemos que a gente está num processo difícil nesse momento, né? Que é a exoneração dos aposentados, então vai ter uma dificuldade aí até que os novos profissionais sejam recontratados, sejam realocados. Então, assim, mas é um município que, de certa forma, tem avançado nos seus índices de benefício para a sociedade, e a gente tem esse trabalho em conjunto. Então, se tem alguma dificuldade, a gente está sempre monitorando com a finalidade de propiciar o melhor para a comunidade, né? A gente tem toda aí agora a situação da dengue, que é um período crítico, que a gente também vai fortalecer essa ação de orientação junto às unidades básicas de saúde, como uma porta de entrada, né? O primeiro atendimento, e depois direcionar, caso tenha algum caso mais grave, que tenha necessidade de um atendimento hospitalar, direcionar para uma UPA, direcionar para o hospital, mas sempre é a porta de entrada, é a unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde, de certa forma, é um parceiro, porque é lá que identifica todas essas situações que a população e as necessidades mais evidentes que a população precisa. Muito bem. Meire, Araraquara é uma cidade relativamente rica. Ela tem um setor privado consolidado e tem recebido novos investimentos. Nós vimos investimentos chineses, cervejarias, tem a Lupo, a Cutrale, né? Que são empresas reconhecidas e sólidas. O setor privado, ele é sensível às causas sociais, faz doações aos fundos da criança, do idoso, enfim, como essa proximidade, você tem acesso ao órgão regional de indústrias e de comércio, eles abrem espaço para você falar das necessidades da secretaria, das ações, até para incluir as pessoas no mercado de trabalho.
Sim, a gente tem essa parceria, né? A Lupa, a empresa Lupa, a gente vem desde o ano passado fazendo diversas frentes aí de mutirões de emprego, inclusive aconteceu diversas aqui dentro do nosso setor, dentro de outras pastas que a gente tem, nos CRAS, né? No sentido de dar oportunidade para essa população. Então, assim, a Lupa é muito presente, a Cutrale também tem um trabalho fundamental. Não é que eles ajudam somente na frente social, eles têm ajudado em diversos setores do município, né? Tem todas essas empresas novas que têm buscado fazer esse elo de conversa com o prefeito. A gente, enquanto prefeito, vice-prefeito, a gente tem buscado novas possibilidades, inclusive para poder abrir essa margem de possibilidades de emprego. Então, assim, as empresas estão sendo muito parceiras nesse sentido, né? E trabalhar também a questão do imposto, para ele é de suma importância. Perfeito. Para concluir agora, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Esse ano tem eleições, é impossível não falar de eleições. Você vê Araraquara, que já foi projetada aí para o país todo, sendo visitada por candidatos, candidato a governador, candidata também, candidato a deputado federal, sendo movimentada nesse caldeirão político? Você acha que muita gente vai visitar Araraquara para saber o que está sendo feito, até para efeitos de saber o que pode ser reproduzido daqui para o Brasil ou fora? Não, com certeza, Araraquara sempre foi referência, né? Quando se fala em questão política, Araraquara sempre teve esse elo, esse viés, né? Então é uma cidade que normalmente é muito cogitada, né? Muito assediada por parte desses candidatos, no sentido de angariar votos, né? Mas a gente também tem que entender que a gente tem os nossos candidatos das nossas cidades e a gente tem que, de certa forma, favorecer, né? Ajudar para que eles também possam ter um retorno, para que eles também possam trazer verbas, não que os demais deputados não tenham um trabalho essencial no nosso município. Temos sim diversos deputados federais, estaduais, mesmo governador, né, que tem feito essa abertura, tem trazido recurso para o nosso município, né? Nesse pouco período de gestão, a gente vê que diversos deputados, não sendo do nosso município, já contribuíram, estão contribuindo e a gente, de certa forma, está aí. Eu mesmo, constantemente, tenho ido para São Paulo, tenho conversado com diversos deputados com a finalidade de realmente trazer recursos para que a gente possa avançar e melhorar os nossos índices e trazer o melhor para a nossa população. E você acredita que a partir das eleições, mais mulheres como você estarão à frente da política dos municípios, do governo do estado e até do governo federal para te ajudar nessa batalha, já que nós estamos na semana do Dia Internacional da Mulher, por mais direitos, mais igualdade, mais recursos, mais espaço no mercado de trabalho, na política e principalmente nos espaços de decisão? Eu tenho certeza, eu acho que assim, Araraquara, hoje, né, dentro da nossa gestão, a possibilidade é muito grande, né, das mulheres conquistar o seu espaço. E eu tive recentemente, como prefeita interina aí por 15 dias, foi uma experiência muito bacana, né, algo que da parte do Dr. Lapena foi é, muito bacana, né, dele ter esse gesto, né, dele abrir essa possibilidade, né. Após 208 anos, Araraquara tem à frente dos trabalhos uma prefeita interina, mesmo por 15 dias, mas que isso já é de grande relevância para o nosso município. E ter essa experiência, de certa forma, só veio propiciar que as mulheres têm capacidade, elas têm potencial e elas devem estar onde elas quiserem. Então, eu acredito que da minha parte, você pode ter certeza que eu estarei sempre apoiando, sempre valorizando e sempre trabalhando que as mulheres possam aí fazer valer a pena, se colocar mais frente aos trabalhos, porque tem o elo e tem a diferença, né? Mulher age mais com o coração, tem um outro dinâmica de trabalho. Então, acho que a mulher tem aí
a possibilidade de grande abertura no meio político. Meire, você despachou do sexto andar, lá da sede do edifício, ocupou o espaço do sexto andar, do posto máximo, então, da administração pública municipal? Sim, eu estive lá à frente 15 dias, foi uma experiência, e entrar lá na sala de reunião do nosso gabinete, do sexto andar, e ver o mural, que só tem homem, durante tantos anos, tantas décadas, só tem homem que ocupou esse espaço, e eu, enquanto mulher, nascida e criada no município de Araraquara, estar à frente desse momento, dessa responsabilidade, isso não tem como não fazer a diferença na minha vida, não tem como fazer a diferença na sociedade do município de Araraquara. Foi pequeno tempo, mas que teve grande resultado, que teve grande valia e que a gente vai buscar e construir a cada dia mais espaços para as mulheres. Certamente as meninas negras da periferia que estão acompanhando o nosso programa Brasil Afora vão se estimular e inspirar na sua experiência para galgar postos na política e na economia. Ah, com certeza, foi uma experiência muito legal, no qual eu também tive apoio de outras mulheres, de outros municípios que estiveram no período que eu estive à frente desse trabalho, me prestigiando, me parabenizando, porque elas encontraram em mim uma referência. Então é isso que a gente quer ser ponte para que outras pessoas sigam de exemplo e avancem enfrentando e de certa forma construindo e tendo essa troca e essa entrega nos municípios no qual elas estarão. Meire, e nós precisamos também reduzir o feminicídio, não? Nossa, como tem casos e como eles estão aumentando casos de violência contra a mulher, né? Eu me esqueci de fazer essa pergunta, mas certamente você é sensível para essa temática também, não? Não, com certeza, tudo que se traz aí referente à pauta da mulher é de suma importância a gente ter um olhar de sensibilidade, que os espaços sejam tratados de forma de construção, que a gente possa levar esses temas de discussões às mulheres, o quanto elas precisam e devem, muitas vezes, fazer denúncia, se preservar, né? Porque assim, o alto índice ele está em todos os territórios, não tem um território específico, né? O feminicídio não acontece simplesmente somente na periferia, não. Ele está acontecendo em diversas frentes e a gente tem que se mobilizar e ter essa sensibilidade, um olhar para que isso seja discutido constantemente. Muito obrigado, Meire Laurindo, pela sua fala, pela sua exposição, por sua entrevista. Se você quiser acrescentar mais algum ponto que nós não falamos, fique à vontade. Desde já, muito obrigado. Eu que agradeço, Jader, pela oportunidade. Quero deixar aqui registrado o parabéns às mulheres, que vocês possam ter garra, força, discernimento e ocupar cada vez mais espaço em nossa sociedade. Que Deus os abençoe. Muito obrigada.